Olá, bem-vindos. Este é o Washington Fora de Horas, nesta quinta-feira, 23 de abril de 2020. Uma quinta-feira que amanheceu aqui na área do Washington cheia de nuvens. Portanto, hoje não temos sol. Mas, de qualquer forma, bem-vindos nesta quinta-feira em que as notícias continuam definitivamente a ser marcadas pela pandemia mundial. Mas antes de passarmos às notícias sobre a pandemia mundial, vamos aqui falar de Moçambique, onde o presidente admitiu a existência de violações involuntárias dos direitos humanos pelas autoridades na província de Cabo Delgado, onde desde outubro de 2017 se registram ataques de grupos armados ou de insurretos, em que morreram mais de 400 pessoas. Filipe Nyusi disse que as denúncias de violações dos direitos humanos em Cabo Delgado devem merecer a atenção das autoridades e que no combate contra os insurgentes ele quer a colaboração de todos, incluindo a imprensa que em várias alturas tem queixado de intimidações aos jornalistas, perseguições e agressões que são perpetradas pelas autoridades durante a cobertura que os jornalistas fazem naquela província norte de Moçambique. Cabo Delgado, recorda-se, é uma região que abriga grandes projetos, megaprojetos de extração de gás natural e que tem sido palco de grupos armados classificados como uma ameaça terrorista. Ao mesmo tempo que as forças de defesa e segurança se desdobram para conter as incursões destes grupos, os ataques, há denúncias de violações contra cidadãos e jornalistas que têm sido frequentes, da mesma forma como queixas de vários jornalistas que são impedidos de fazer a cobertura e que são mesmo acusados de violações várias, incluindo de perigar a segurança do Estado moçambicano. Relativamente à Guiné-Bissau, a Comunidade Económica dos Estados da África Ocidental reconheceu hoje, e após análise profunda, segundo afirma, Umaro Sissoko Embalo como vencedor da segunda volta das presidenciais na Guiné-Bissau e pediu também que seja formado o novo governo até ao dia 22 de maio. A CDAO quer ainda que seja nomeado um novo governo que respeite os resultados das eleições legislativas, 10 de março passado, vencidas pela IGC, quero eu dizer. A Guiné-Bissau tem vivido um período de crise política, ou mais um período de crise política, isto depois de Sissoko Embalo se ter declarado vencedor do pleito presidencial e confirmado pela Comissão Nacional Eleitoral e de se ter autoproclamado o presidente da Guiné-Bissau, enquanto o Supremo Tribunal de Justiça tinha e continua a ter pela frente um recurso de contencioso eleitoral que foi apresentado pela candidatura do seu rival, Domingos Simões Pereira. O governo demitido por Sissoko Embalo, que é o do primeiro-ministro Aristides Gomes, mantém, todavia, o apoio da maioria parlamentar do PAIGC no Parlamento. Sissoko Embalo nomeou, entretanto, Nuno Abian para ser o primeiro-ministro, mas com a recusa do governo de Aristides Gomes de abandonar os ministérios, estes foram ocupados com o apoio dos militares, mas Sissoko Embalo nega que haja ou que esteja em curso um golpe de Estado no país e diz que aguarda a decisão do Supremo Tribunal sobre o contencioso eleitoral. Todavia, em declarações ontem que fez aos jornalistas, Sissoko Embalo admitiu que poderia dissolver o Parlamento e convocar novas eleições legislativas antecipadas, caso o Parlamento atual continue a não querer trabalhar com o governo do seu primeiro-ministro Nuno Abian. Portanto, aqui um braço de força entre o antigo governo de Aristides Gomes e o novo governo de Nuno Abian e do presidente Sissoko Embalo, que foi hoje reconhecido presidente da Guiné-Bissau pela CDAO. E nós, antes de irmos a notícias relacionadas com a pandemia de saúde, vamos recordar que o Angola Fala Só desta semana vai ter como convidado o rapper Patar Mac. O tema é cidadania e como praticá-la em tempos de coronavírus. Devido às restrições que nos foram impostas pela pandemia do coronavírus, este é um programa que é pré-gravado de momento, mas, como sempre, precisamos das vossas perguntas e comentários
Não esqueçam que o podem fazer pelo Facebook, podem também fazer pelo WhatsApp. E o nosso número do WhatsApp é mais 908-652-4584. Portanto, não esqueçam, Angola Fala Só esta sexta-feira tem como convidado o rapper Patar Mac. Vamos então aqui a notícias relacionadas com o Covid, que é o que hoje em dia nos preenche a mente, nos preenche os dias, nos preenche as horas e nos preocupa. O secretário-geral da ONU, António Guterres, diz que o surto do coronavírus está rapidamente a tornar-se uma crise de direitos humanos. Em comunicado divulgado esta quinta-feira, ele pediu aos governos que garantam que os serviços de saúde estão disponíveis e estão acessíveis a todas as pessoas e que pacotes de ajuda económica ajudem os mais afetados e que todos tenham capacidade de obter comida, água e abrigo. Ele disse: em tudo o que fazemos, nunca vamos esquecer, a ameaça é o vírus, a ameaça não é as pessoas. A mensagem do chefe da ONU aparece quando as autoridades mundiais de saúde alertam que, embora alguns países tenham visto grandes progressos e estejam a começar a relaxar as medidas de confinamento e de bloqueio, a luta contra o coronavírus ainda não terminou. Tedros Ghebreyesus, que é o chefe da OMS, afirmou que a maioria dos países ainda está nos estágios iniciais das suas epidemias e alguns que foram afetados no início da pandemia estão a começar a ver o ressurgimento nos casos. Este parece ser, de momento, o caso, por exemplo, da Coreia do Sul. As autoridades de saúde americanas também pedem ao público que preveja a próxima temporada de gripe e tome vacinas contra a gripe, a fim de ajudar a mitigar uma enorme pressão potencial sobre os recursos de saúde se houver um grande número de pacientes com gripe e coronavírus ao mesmo tempo. Relativamente à África e ao coronavírus, os números de hoje, dados pela OMS, pelo CDC África e pela Universidade Johns Hopkins, indicam que os casos positivos do vírus no continente africano atingem quase os 26 mil, cerca de 7 mil pessoas foram recuperadas e há 242 mortes. Na África lusófona, os números aumentam em Cabo Verde, que registra hoje 82 casos, também 2 mortes. Guiné-Bissau tem 42 casos, Moçambique 41, Angola 25, últimos quais, disse uma especialista em informática cubana, que chegou com o contingente de médicos cubanos há poucas semanas, e ainda temos São Tomé, que tem 7 casos. Em África, na generalidade, o Egito está agora no topo da lista dos infectados, com mais de 3.700, logo a seguir a África do Sul, com mais de 3.600, segue-se Marrocos, Argélia e o Ghana. O diretor do Centro de Prevenção e Controlo de Doenças de África, o CDC África, John Kagasong, defende a importância dos testes generalizados à Covid-19 e a organização tenciona, diz ele, testar 10 milhões de africanos nos próximos 4 meses. Kagasong disse ter sido lançada uma iniciativa de teste em larga escala, que foi apresentada ontem, quarta-feira, aos chefes de Estado africanos, com o objetivo imediato de testar 1 milhão de pessoas nas próximas 4 semanas, aumentando para 10 milhões nos próximos 4 meses e 20 milhões de pessoas a serem testadas até ao final do ano. Kagasong vincou a importância dos testes e salientou que já foram feitos 415 mil testes no continente, porque, disse ele, um dos indicadores para sabermos se podemos ultrapassar a fase de confinamento é saber quem está infectado e depois seguirmos os contactos dessa pessoa para testarmos assim todas as pessoas que possam ter potencialmente contraído o vírus. Questionado sobre a África pode ser o próximo centro mundial da pandemia, Kagasong respondeu que qualquer país pode ser o próximo centro da epidemia, mas defendeu que estão a ser feitos esforços para que isso não aconteça em África, apontando o isolamento social e o confinamento como essenciais para evitar a explosão da propagação e que, sem medidas de isolamento, diz ele, a propagação do vírus poderá ser ou será explosiva. Entretanto, a China decidiu que vai aumentar a sua contribuição para a Organização Mundial de Saúde no equivalente a 28 milhões de euros, isto depois dos Estados Unidos terem suspendido parte do seu financiamento à OMS. Segundo o porta-voz do Ministério dos Negócios Estrangeiros chinês,
destina-se este dinheiro a prevenir e controlar a epidemia da Covid-19 e apoiar também o desenvolvimento de sistemas de saúde nos países em desenvolvimento. Na semana passada, recorda-se, o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, suspendeu as contribuições para a OMS, a quem acusou de ser China-cêntrica, de se deixar influenciar pela China e de não ter gerido adequadamente a pandemia. A China defendeu que é crítico neste momento apoiar a OMS, uma instituição multilateral, na sua luta contra a Covid-19. Ao suspender o financiamento, Donald Trump disse que os Estados Unidos têm o dever de exigir responsabilidades. Diz ele, se a OMS tivesse feito o seu trabalho e enviado especialistas médicos à China para estudar objetivamente a situação no local, a epidemia poderia ter sido contida na fonte com pouquíssimas mortes. A doença, recorde-se, é transmitida por um novo coronavírus, detectado no final de dezembro em Wuhan, uma cidade no centro da China, e estudos recentes indicam que o vírus poderia já circular na Europa em janeiro e nos Estados Unidos em finais de janeiro, princípios de fevereiro. Aliás, alguns estudos feitos na Califórnia indicam que pessoas que morreram em fevereiro e que se atribuiu a problemas respiratórios poderão ter sido os primeiros casos de morte da pandemia do coronavírus aqui nos Estados Unidos. Entretanto, as agências de serviços secretos americanos concluíram que as operadoras chinesas ajudaram a espalhar mensagens falsas que alegavam que o governo de Donald Trump estava a planear impor um bloqueio nacional para combater o novo surto do coronavírus, isto segundo reporta hoje o New York Times. O Times diz que as mensagens que apareceram pela primeira vez no mês passado como textos para celulares e mídias sociais alegavam que o presidente Donald Trump anunciaria um bloqueio assim que as tropas estivessem no local para, e citamos, ajudar a evitar saqueadores e manifestantes. As mensagens tornaram-se tão difundidas nos 2 dias seguintes que o Conselho de Segurança Nacional foi solicitado, aliás, a emitir uma declaração no Twitter declarando estas notícias como falsas. O Ministério das Relações Exteriores da China chamou as acusações de completo disparate e disse que não vale a pena até serem refutadas. Os Estados Unidos e a China estão envolvidos numa guerra de palavras acusatórias sobre quem é o culpado pela pandemia do Covid-19. O presidente Trump já chegou a rotular a doença como o vírus chinês ou o vírus Wuhan, referindo-se ao facto de o vírus ter sido detectado pela primeira vez na cidade chinesa de Wuhan no final do ano passado. Isto enquanto outros responsáveis americanos acusaram Pequim de ter tido falta de transparência no início do surto e não ter revelado de facto o que se estava a passar. Por seu lado, o porta-voz do Ministério das Relações Exteriores da China, Zhao Lijiang, acusou o exército dos Estados Unidos de transportar o vírus para Wuhan em um post no Twitter no mês passado. As autoridades americanas rejeitaram completamente esta alegação. Enquanto isso, como se não chegasse a haver esta troca de palavras entre a administração americana e entre as autoridades chinesas, o Estado americano de Missouri decidiu processar a liderança da China sobre a crise do coronavírus, provocando uma repreensão irada de Pequim pela alegação que diz ser absurda. O Estado do Missouri pede mesmo uma indemnização pelo que descreveu como engano deliberado e ação insuficiente para interromper a pandemia por parte das autoridades chinesas, sobretudo a liderança chinesa. Entretanto, no nordeste da China foram apertadas de novo restrições devido a novos aglomerados de infecções por coronavírus nesta região do país, que se situa perto da fronteira com a Rússia. A China parece ter controlado a disseminação do vírus mortal, mas é cada vez maior o receio de uma segunda onda de casos ou de uma reinfecção de pessoas. Notícias mais positivas, mesmo se sobre o novo coronavírus, isto porque o órgão regulador da Alemanha aprovou um teste ao vivo de uma potencial vacina contra o vírus Covid-19 que foi desenvolvida pela empresa alemã de biotecnologia BioNTech. O teste, apenas o quarto em todo o mundo, de um agente preventivo direcionado ao vírus por trás da pandemia global, vai ser realizado em 20 pessoas saudáveis, com idades entre os 18 e os 55 anos de idade, isto numa primeira fase, e em outras pessoas, incluindo aquelas com maior risco da doença, numa segunda fase. A empresa alemã diz que está a desenvolver a vacina candidata, chamada por agora BNT-162, juntamente com o seu parceiro, a gigante farmacêutica Pfizer.
Há também testes de outras potenciais vacinas a terem lugar nos Estados Unidos, uma vez que a aprovação regulamentar para a sua realização já foi garantida. Entretanto, ontem foi também anunciado que começou na Grã-Bretanha também o teste de uma nova potencial vacina. Enquanto isso, o diretor executivo da farmacêutica Roche entende que esperar uma cura para a pandemia nos próximos 18 meses é algo muito ambicioso. Severin Schwan, o diretor executivo da gigante farmacêutica Roche, avisou que uma eventual vacina contra a Covid-19 só deverá chegar em 2022. Portanto, mais ou menos daqui a 2 anos, né? Pelo menos 18 meses, como ele diz. Schwan afirmou que esperar que a tão desejada cura para a pandemia surja nos próximos 18 meses é algo, diz ele, de muito ambicioso, uma vez que terá de ser devidamente testada, produzida e distribuída. Receio que o cenário mais provável, diz ele, seja que não iremos ter uma vacina antes do final do próximo ano, portanto 2021. Referiu ele, isto, entretanto, em declarações que foram reproduzidas pelo portal norte-americano Business Insider. O Severin Schwan defendeu que mais importante do que esperar pela vacina será distribuir testes de detecção de anticorpos que a sua empresa irá lançar no mercado em maio, de forma a permitir um regresso a uma relativa normalidade em 2021. Portanto, ele nem pensa que poderemos regressar à normalidade este ano. Enquanto isso, a Organização Mundial de Saúde diz que há tendências preocupantes de alta em casos de coronavírus em alguns países da África, América Central e América do Sul e alertou que o recomeço de viagens internacionais precisa ser gerido com extremo cuidado. Não se enganem, diz a OMS, ainda temos um longo caminho a percorrer, este vírus estará connosco por um longo tempo. Portanto, notícias não muito animadoras em relação a termos uma vacina nos próximos meses, aparentemente, apesar de muitas afirmações de que poderemos ter ainda este ano. Parece que as gigantes farmacêuticas não estão muito convencidas de que isso será possível. E antes de passarmos, a seguir vamos falar de desporto, mas antes de passarmos de desporto, deixe-me dizer que está connosco o Faisal Raimo, temos também o Amadou Baldé, temos também connosco o Silvestre Soares e também Zurababel Amon, que está em Angola, portanto o Faisal Raimo está em Moçambique. E vamos continuar, vamos então aqui a notícias do desporto, apesar de muitas delas serem relacionadas com o Covid, mas não esta primeira, e então é assim. Eduardo Camavinga é um jovem de 17 anos, nasceu em Cabinda, joga no Rennes, em França, para onde foi quando tinha apenas 2 anos de idade. Portanto, ele foi para a França quando tinha 2 anos de idade. Pois hoje os jornais espanhóis Marca e AS dizem que Camavinga está a caminho do Real Madrid. O Rennes está com grandes dificuldades económicas devido à pandemia do coronavírus e parece que está disposto a deixá-lo ir por cerca de 65 milhões de dólares. Anteriormente pedia por Camavinga 80 milhões de dólares. O Marca diz que o Real Madrid até já convidou os pais de Camavinga a visitarem as instalações do clube. Portanto, alguns dos nossos internautas que vivem em França, se conhecerem Camavinga, digam-nos como é que o poderemos encontrar. Seria sempre interessante conversar com este nosso amigo futebolista de Cabinda. Entretanto, o luso-guineense Bruma, que joga no PSV Eindhoven, na Holanda, diz que vai doar 50 mil euros para ajudar as populações mais carenciadas na Guiné-Bissau. O dinheiro deverá ser usado para a compra de produtos alimentares. Enquanto isso, em Portugal, o Braga regressa segunda-feira aos treinos, depois de testar amanhã todos os jogadores e todo o seu pessoal. Esta semana, outra equipa portuguesa, a do Sporting, regressou aos treinos, embora obedecendo às regras de distanciamento dos seus jogadores. O Porto, que comandava o campeonato português, a primeira divisão, quando foi interrompido o campeonato, anunciou, entretanto, uma redução salarial de 40%.
Por outro lado, o internacional do País de Gales, Gareth Bale, que joga no Real Madrid, anunciou que vai doar 570 mil euros ao hospital onde nasceu para o ajudar na luta contra a Covid-19. E, entretanto, nós vamos... o Baldé Marathon diz que está a partir de Lisboa. Temos também, eu sei que o Candé, portanto, juntos a nós todos os dias. Nós estamos aqui durante 30 minutos com o Washington Fora de Horas, feito de nossa casa devido às restrições que nós temos devido ao coronavírus, uma vez que as instalações da Voz da América estão encerradas. Só mesmo uns quantos, uma mão cheia de técnicos se encontra no local para garantir que as nossas emissões de rádio acontecem. Portanto, nós fazemos tudo a partir de casa e enviamos para a Voz da América, de onde depois saem os nossos programas de rádio. Quanto aos Facebook Lives, isto são feitos a partir de nossa casa, portanto, aqui estamos em casa. Como veem aqui atrás de mim, temos um batik de Moçambique. Espero que gostem do que tem como background. E eu vou aqui continuar com o Washington Fora de Horas, não sem antes recordar, não se esqueçam, sexta-feira o nosso Angola Fala Só é com o rapper Pater Mac. Não se esqueçam, vamos falar de cidadania em tempos de coronavírus. Não se esqueçam, enviem-nos as vossas perguntas, as vossas opiniões, os vossos comentários através do nosso Facebook ou através do WhatsApp. O número é mais 908 652 4584. Porque apesar de termos que pré-gravar este nosso Angola Fala Só, ele é feito também com as perguntas dos nossos amigos angolanos e não só, que nós colocamos aos nossos convidados. Portanto, não esqueçam, sexta-feira vamos ter Pater Mac, ele é um rapper angolano. E vamos então aqui voltar a notícias, de novo, relacionadas com a Covid-19, mas vamos falar do Brasil. Brasil que diz relativamente o que vai ser feito sobre o Covid-19. No Brasil, Nelson Teich, que é o novo Ministro da Saúde, está a lançar dúvidas agora sobre como os governadores estaduais estão a usar os dados na imposição de medidas de auto-isolamento para combater a disseminação do coronavírus, dizendo que é preciso haver um modelo padrão de análise dessas informações. Estas foram as suas primeiras declarações públicas desde que assumiu o cargo há 6 dias e ele parece ecoar os sentimentos do próprio presidente Jair Bolsonaro, que demitiu o anterior Ministro da Saúde, em parte porque aquele apoiava as medidas dos governadores para que as pessoas permanecessem em casa, algo que, diz Jair Bolsonaro, é péssimo para a economia do país. Aliás, um sentimento ecoado um pouco por todo o mundo, mas que se entende em muitas partes do mundo que mais vale a saúde que o dinheiro, porque pode haver dinheiro, mas se não houver saúde não haverá ninguém que possa produzir mais dinheiro. A Teixa diz que vai revelar um modelo do governo para lidar com o surto, isto na próxima semana, e disse que o Brasil está a procurar maneiras de se afastar ou de relaxar as práticas do isolamento social, isto apesar dos relatos da imprensa dizerem que o vírus não atingiu o pico no Brasil. Neste momento, o Brasil registra mais de 43 mil infecções e tem 2.700 mortes. Continuando a falar do Brasil, o Ministro das Relações Exteriores, Ernesto Araújo, afirmou que o novo coronavírus tem sido usado para implantar o comunismo no mundo e também criticou a atuação da Organização Mundial de Saúde no combate à epidemia. A análise foi publicada esta terça-feira num texto chamado Chegou o Comunavírus, num blog pessoal do ministro, que ele mantém, mas também usou a sua conta oficial na rede social Twitter para divulgar esse conteúdo dessa sua análise. E no texto, o chefe da diplomacia brasileira faz uma análise do livro O Vírus, escrito pelo esloveno Slavoj Zizek, para afirmar que o globalismo substituiu o socialismo como estágio preparatório para o comunismo e que a pandemia do coronavírus representa para ele uma imensa oportunidade de construir uma ordem mundial sem nações e sem liberdade. Portanto, estas opiniões do Ministro dos Negócios Estrangeiros do Brasil que ecoam, de alguma forma, também um pouco o que o próprio Presidente Jair Bolsonaro tem vindo a dizer
sobre a forma como tem sido utilizada esta pandemia mundial. E agora vamos aligerar, estamos assim nos minutos finais, vamos falar dos tópicos que são trending nesta quinta-feira, 23 de abril, um dia partilhado por muitos temas. Hoje é o dia do livro e dos direitos do autor, um dia que foi instituído pela Unesco, é também o dia da língua inglesa, escolhido pela ONU, aliás, em homenagem a William Shakespeare, que nasceu em abril de 1564. Sabe-se apenas que foi batizado em 26 de abril e que morreu a 23 de abril de 1616. Por causa de um outro grande escritor, o 23 de abril também é celebrado pelas Nações Unidas como o Dia da Língua Espanhola. A homenagem é a Miguel de Cervantes. E para terminar, hoje é o Dia Internacional das Raparigas nas Tecnologias de Informação e Comunicação. É um dia móvel que é celebrado anualmente na quarta quinta-feira do mês de abril. No Twitter, trending, é difícil fugir ao coronavírus, mesmo quando se fala de trending em pop, mas o Twitter hoje acordou num espírito colorido e de esperança. O assunto do dia é o aniversário do Príncipe Luís do Reino Unido, o Duque e a Duquesa de Cambridge. Partilharam fotos do filho mais novo com a cara e as mãos pintadas com as cores do arco-íris, o símbolo que tem sido usado durante esta pandemia e que tem a mensagem "vai ficar tudo bem". O Príncipe Luís faz hoje 2 anos. No Google, o Dia da Terra tem sido tema popular, pelo menos nos 3 últimos dias. O Google registrou mais de 2 milhões de pesquisas nas últimas 24 horas dedicadas ao Dia da Terra, que foi ontem. No Facebook, o assunto popular chega-nos de Inglaterra, o visto mais visto no Facebook nas últimas 24 horas, aqui nos Estados Unidos. É uma mensagem do presidente da Câmara de Londres, Sadiq Khan, em que ele apela a toda a comunidade muçulmana a ficar em casa durante o Ramadão. O título do vídeo é "Eu estou a fazer o iftar em casa". O presidente camarário de Londres pede que as pessoas vejam e partilhem e tornem o vídeo trending. Já diz o ditado popular, a pedir não sejas pobre. E Khan conseguiu o que queria. Esperamos que a sua mensagem seja igualmente entendida, sobretudo nos nossos países em que temos grandes comunidades muçulmanas e que estão neste momento exatamente em tempo de Ramadão. Em termos de notícias, o canal americano ABC News publicou há cerca de 10 horas um excerto de uma conferência de imprensa da Casa Branca em que o presidente Donald Trump pede ao diretor do Centro de Controlo de Doenças para que confirme que ele, Donald Trump, foi mal interpretado pelo jornal Washington Post. E o que é que aconteceu? O assunto é popular. E isto porquê? Porque o Dr. Redfield desdisse o presidente americano em frente aos jornalistas. Mais uma coisa para irritar o presidente norte-americano. Não esqueça também, no site da Voz da América, www.voaportugues.com, o artigo está a suscitar mais interesse dos leitores, é a notícia de que a Companhia Aérea de Bandeira Angolana, a TAG, está tecnicamente falida e a despedir colaboradores reformados. Já sabe, todos os dias a Voz da América partilha no Facebook, no Twitter e no Instagram gráficos atualizados com as informações mais recentes sobre o coronavírus. Não esqueça, sexta-feira Angola Fala Só, convidado do rapper Pater Mac, tema cidadania, como praticá-la em tempo de coronavírus. E não esqueça também, domingo, no nosso programa de rádio, vamos falar sobre Na Janela de Angola. Vamos conversar, aliás, com os irmãos Ricardo e Paulo Alves, são DJs e produtores de eventos musicais em Angola. Celebram 25 anos de carreira com 25 horas de música sem parar. Os irmãos são conhecidos também pelo projeto Mix FM, um programa radiofónico de música eletrónica. Entretanto, e continuando a falar de entretenimento, e para encerrarmos em grande esta Washington fora de horas, tenho que dizer olá ao Amâncio Miguel que está a ver-me. Olá, Amâncio. Falando de entretenimento, a nossa edição semanal da Passadeira Vermelha, que estará disponível no sábado, vamos ter em destaque o documentário Sérgio, sobre o diplomata brasileiro Sérgio Vieira de Mello, interpretado por Wagner Moura, e que conta com o ator angolano Pedro Ossi no papel de Xanana Guzmão, o primeiro presidente de Timor-Leste. Aliás, nós temos uma entrevista mesmo com o Pedro Ossi que não vai querer perder. Temos também outro tema, Idriss Elby e a esposa juntaram-se à ONU para combater o coronavírus, especialmente em áreas rurais de África. Temos também o mega concerto que juntou estrelas em combate ao Covid-19
Falaremos de uma série documental, The Last Dance, ou A Última Dança, possui 10 episódios e fala do último ano da dinastia da equipa do Chicago Bulls dos anos 80, aliás dos anos 90, que ganhou 6 títulos no NBA, portanto no Campeonato Nacional de Basquetebol Americano, em 8 anos. Michael Jordan é a estrela dos 2 primeiros episódios. E também teremos o rapper Pitbull, que quer animar as pessoas durante estes tempos difíceis com o seu single I Believe That We Will Win. Eu acredito que nós vamos ganhar. E eu também acredito que nós vamos ganhar e espero que todos vocês acreditem que vamos ganhar e que continuem a estar sempre connosco todos os dias, 30 minutos de notícias e informação sobre os mais variados temas, ultimamente marcados exatamente pela pandemia de saúde no mundo. De todos se despede Ana Guedes com um abraço, amigos. Amanhã cá estaremos de novo. Até lá, fiquem bem.